Tem pessoas que estão viajando assim 4 horas, vindo de cidades ao redor. O contrafluxo, que muitas vezes, por exemplo, o natural é a pessoa ir de cidade pequena para cidade maior. Eu recebo pacientes de São Paulo, de Sorocaba, que vêm para passar comigo. Por exemplo, 80% das pacientes que eu atendo hoje são aquela minha paciente ideal. E isso, assim, é muito gostoso. Parece uma besteira, mas, por exemplo, você falar com essas pessoas na internet, você traz as pessoas que você gosta de atender mais, né? Então, assim, e o trabalho fica muito mais gostoso. E me surpreendeu muito de estar atendendo, assim, gente do Brasil inteiro e cada vez mais a procura, né, gente de todos os estados, assim, isso é muito legal. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou com a doutora Priscila aqui para a gente bater um papo. Seja bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho o que você faz, onde que fica, enfim, se apresente aqui para quem nos escuta. Então, meu nome é Priscila, né? Eu sou médica dermatologista. Eu amo trabalhar com a parte de tratamentos capilares, né? Então, eu atendo muita queda de cabelo, crescimento capilar e também a questão estética de uma beleza assim, mais natural. Eu gosto muito de tecnologias, de botox e tal. Eu moro, né, e trabalho aqui em São Roque, que é uma cidade pequena no interior de São Paulo, de mais ou menos uns 100 mil habitantes. Atendo em algumas cidades ali ao redor também. Há quantos anos que você já está atuando? Eu já estou atuando desde... vai fazer 8 anos. Bacana. De lá para cá, muitas coisas mudaram, né? Até, assim, enfim, com as redes sociais, eu vejo que a área da saúde mudou completamente dos últimos anos para cá sobre a parte de formação de carteira de clientes, né? Se você puder contar um pouco como era, como que foi esse teu processo de começar a usar o digital para poder atrair novos pacientes? Então, na verdade, eu montei o meu Instagram em 2014, 2013, muito tempo atrás. Inclusive, como teve essa mudança, né, na área médica, na época que eu montei, a minha chefe, ela ficou brava, não gostou. Mas eu achava muito interessante essa questão da gente mostrar um pouquinho. Eu, né, na época, eu estava na residência de dermatologia, e eu achava interessante, às vezes eu ia na consulta com o médico, de ver um pouquinho, não só ali na hora da consulta, mas saber se a pessoa, se tem filho, como que é a vida da pessoa. Então, assim, desde essa época, eu estava na residência quando eu montei o Instagram, e aí eu comecei a falar, tanto ali mostrando, né, no dia a dia de trabalho, e dar algumas orientações, que muitas vezes eu dava para minhas pacientes no consultório, e que não teria problema da gente dar, assim, essas orientações para outros pacientes, vai ajudar todo mundo, né, de uma forma em geral. E na época eu comecei com o Instagram, mas aquilo, né, bem amador. Era eu que fazia tudo, né, bem do meu jeitinho, assim. É mais legal isso, já ter essa visão desde o início, de poder compartilhar e levar informações de saúde para as pessoas utilizando a plataforma, né? Até um ponto que imagino que você deva em algum momento ter pensado, as pessoas falam que é em relação ao conselho, né? Como que tu enxerga isso em relação ao código de ética do conselho? Então, na verdade, isso foi uma das questões que eu comentei que no início eu tive esse problema, porque praticamente nenhum médico fazia. Hoje em dia, né, já está mais natural. Hoje em dia, praticamente todos os médicos, né, quem não está fazendo, às vezes está até por fora. É muito importante, todo mundo tem feito e a gente tem que ter essa cautela em relação a valores na internet, em relação ao antes e depois, as promessas que faz para o paciente, né? Não é muito esse intuito do nosso Instagram, né? O intuito para o médico seria realmente de orientações, de trabalhar mais. A gente não pode, tem paciente às vezes que fica falando, né, do antes e depois, então não é uma coisa assim, legal da gente ficar postando isso com frequência, que outras profissões às vezes não têm tanto esse problema, né, mas para o médico é um lado mais assim de orientação realmente. Perfeito, sensacional. Assim, não quer dizer que não dá para fazer, porque eu vejo que muita gente se concentra muita energia no que não pode e não no que pode. Então eu tenho que olhar para aquilo que é possível, e eu vejo que acontece também com quem tem franquias, tipo, não é um conselho regulamentado, mas também tem uma franqueadora que impõe regras e que pode e o que não pode. Então, a gente se concentra naquilo que pode fazer, mas, enfim,
Priscila, quais, você imagina que ao longo desses anos também você foi fazendo por conta própria, o seu Instagram ou outras coisas digitais, em que momento que tu enxergou realmente como, poxa, isso pode ser um canal forte de atração de clientes aqui para o consultório, para a clínica, assim, que momento tu enxergou aquilo mais profissionalmente, né? Desde o início eu sentia isso, que as pacientes, elas gostavam muito e às vezes aí me procuravam mais por conta disso. Nessa cidade que eu comecei a trabalhar, né, em São Roque, eu consegui, né, ser mais conhecida mais rápido. Porque, assim, aí uma pessoa marca com a outra, eles já vão acompanhando ali o seu dia a dia, né? E aí, a partir desse momento, já foi, né, se tornando um Insta mais profissional. Só que aquilo, aí também, quando a gente já começa a ter um volume maior no consultório, aí você começa a deixar, né, a contratar outras pessoas para estar fazendo para você. E depois, quando começou a dar certo, aí eu comecei a deixar para outras pessoas me ajudarem. E aí começou a ficar mais frio, né? A ter menos de mim e ter uma coisa mais comercial, na verdade, comercial assim, menos da minha presença ali na hora. Isso é bastante comum, assim, ou seja, começou a contratar pessoas, entre aspas, só deixar para profissionalizar mais. Eu vejo que vários profissionais da área da saúde, vários médicos, na hora que resolvem profissionalizar a comunicação, acaba deixando o Instagram com o cara daquelas revistas médicas. Sim, aí fica uma coisa assim muito impessoal e o paciente sente que você não está ali. Porque depois eu cheguei a contratar, na época eu conheci vocês num podcast que eu assistia, eu gosto de assistir podcast, tal, assistia todos, e aí eu vi do Mito do Empreendedor, faz um tempão. E depois, eu acho que eu conheci, aí um ano depois, eu até cheguei a fazer um curso de vocês. Né? Aí eu fiz o curso, mas eu assistia as aulas, aí já tinha uma pessoa que me ajudava, ela sempre esteve comigo, e aí ela assistiu também, a gente começou a fazer, já achei legal em relação ao curso de vocês, aí você vai, né, vai evoluindo no consultório, você vai deixando o marketing do jeito que estava indo, que estava até indo bem, mas eu senti que eu precisava de um algo a mais, foi assim, no final do ano passado. E aí, de novo, eu falei, eles, né, falam tanta coisa assim legal disso do meu cliente ideal, de eu saber falar melhor com esse meu cliente. E aí, daí que eu senti essa necessidade de fazer a mentoria, que o Insta estava indo até bem, né, o consultório estava indo bem, mas aí eu comecei a fazer a questão de curso online. Então, eu senti essa dificuldade, eu preciso de aprender a falar melhor pela internet. E aí, eu queria entender um pouco mais disso, desse meu cliente ideal, de como que eu podia estar trabalhando com eles. E aí, eu achei, a mentoria, eu achei muito bacana, né? Lógico que o curso tem muito conteúdo, mas a mentoria tem aquela questão, assim, dessa melhoria contínua. Eu assisto todas as aulas, eu muitas vezes não consigo assistir ao vivo no consultório, mas aí à noite, na hora que eu estou no carro, eu sempre escuto, e aí eu tento sempre, toda aula tem um insight. Eu acho, assim, que me ajuda muito a ter mais criatividade para estar colocando e de estar participando mais na minha rede social. Então, enfoca muito essa questão de eu estar presente no Stories. O Instagram, ele já começou a ter mais a minha cara, né? E sempre tem uma melhora. Então, a mentoria, para mim, foi muito interessante, porque sempre tem algo ali a corrigir, aí vocês olham. Isso é muito bacana, que a gente vê ali que vocês estão bem comprometidos e envolvidos com a gente. Né? Então, assim, na semana passada eu fiz a reunião com o Luiz, que me ajudou muito. Então, você acha que você vê o curso, que você sabe tudo, e no dia a dia que vai vindo a melhoria, e que, para mim, assim, foi surpreendente nesses 6 meses. Eu achei que no Instagram, as pacientes me sentem mais, então elas participam muito mais ali comigo, o público está muito mais envolvido. Agora, eu tenho atendido, eu virei uma referência, aquela questão da marca de valor. Tem pessoas que estão viajando, assim, 4 horas, vindo de cidades ao redor. O contrafluxo, que muitas vezes, por exemplo, o natural é a pessoa ir de cidade pequena para cidade maior. Eu recebo pacientes de São Paulo, de Sorocaba, que vem para passar comigo, né? Então, essa questão da gente botar, conseguir demonstrar, porque a gente faz na medicina várias especialidades, e aí a gente não consegue mostrar para o paciente isso, o seu conhecimento a mais daquela especialidade que você fez, né? Então, isso é muito bacana. Eu aprendi a colocar um valor na minha marca, e fora a questão online, que aí com a pandemia, né, foi liberado para os médicos estarem realizando consulta online. Então, aumentou muito essa demanda, e com esse atendimento online, né, que eu tenho realizado também,
o crescimento assim foi muito maior até do que eu imaginava quando eu contratei vocês, que inicialmente foi mais pensando em me ajudar a melhorar essa forma de comunicação com a minha paciente ideal. É sensacional, assim, te ver super presente, dá para ver a mudança nítida. O que começou a acontecer, tipo, que resultados começaram a acontecer? Você comentou, começou a vir gente de fora e tal, até a visibilidade na própria cidade, assim. O que isso influenciou no fluxo do consultório? Uma coisa assim muito bacana, que, por exemplo, 80% das pacientes que eu atendo hoje são aquela minha paciente ideal. E isso, assim, é muito gostoso. Parece uma besteira, mas, por exemplo, você falar com essas pessoas na internet, você traz as pessoas que você gosta de atender mais, né? Então, assim, e o trabalho fica muito mais gostoso. Que vem aquela pessoa ali que já é do tratamento que você gosta de fazer, ela já vem com aquilo, né? Já vem com a vontade de estar fazendo o tratamento com você, te admirando. Então, isso torna o nosso trabalho muito mais gostoso. Comecei a precisar de outras pessoas e até abrir, né, em outras cidades, outras unidades, para que aí eu poderia cada vez mais trabalhar com a área que eu mais gosto e outras pessoas estão me ajudando em outras áreas também da dermatologia, né? Então, isso proporciona assim, uma qualidade de vida muito bacana para a gente, né? Você trabalha ali com o que você mais ama e vem aquele público já te admirando, que às vezes é ruim. Lembro no início da minha profissão que às vezes você falava uma coisa e as pessoas já retrucavam, tipo, não confiavam em você e tal. Então, é muito bacana você ter a paciente, assim, que já te admira, que te acompanha ali, o trabalho se torna muito mais prazeroso. Perfeito, assim, eu tenho, enfim, tem vários clientes médicos, amigos, que eles dizem, pô, o paciente agora vai lá no Google, pesquisa um monte de coisa, chega no consultório e quer ainda me retrucar aquilo que a gente está orientando eles, né? Então, eu vejo quando faz um trabalho assim, você atrai as pessoas que acreditam em você, você se torna uma referência para eles e acaba tendo uma relação médico-paciente, digo, muito, muito melhor do que em outros formatos, né? Sim, é bem diferente. Que até isso, na reunião da semana passada, o Luiz perguntou para mim, o que você quer passar com o seu Instagram? Que imagem? Aí eu falei, eu quero passar uma imagem assim de seriedade, de profissionalismo. Aí eu pensei depois, é bem essa questão da gente pensar do público ideal. Falei, não, na verdade não é isso. Eu quero passar assim, que uma profissional de confiança, uma profissional dedicada, mas eu sou uma pessoa assim, muito simples e tenho uma relação muito, né, próxima assim, com os pacientes. Então, as minhas pacientes, elas confiam em mim, elas me mandam, né? Então, assim, é uma relação próxima. Então, se eu passar uma coisa assim, muito séria, fica afastado do que elas vão encontrar aqui no consultório, que eu sou muito mais acolhedora. Então, é muito isso, o Instagram, ele tá ficando muito a minha cara, porque sempre eu dou uma pensada, não, meu público é assim, eu falo dessa forma. Então, tem realmente a minha pessoa ali. A forma que eu falo no consultório é a forma que tá ficando ali a minha cara no Instagram. Mas, assim, eu achei isso muito bacana, essa questão, e me surpreendeu muito de estar atendendo, assim, gente do Brasil inteiro e cada vez mais a procura, né, gente de todos os estados, assim, isso é muito legal. Sensacional, poxa, maravilhoso. Isso que você falou de conseguir transmitir a própria essência é muito legal, porque uma coisa que a gente gosta de comunicar bastante é que você não tem que se tornar um personagem porque aquele personagem dá certo. Eu vi que fulano deu muito certo daquele jeito. Não, é a sua essência que tem que estar estampada ali dentro, né, naquela comunicação, que você vai atrair pessoas que vão se identificar com aquilo. Cada pessoa tem valores diferentes, acredita em coisas diferentes, tem um jeito diferente, né? Através de você cumprindo essa missão, a gente também se sente realizado com isso. Priscila, deixa um recado final para quem nos escuta. Eu vejo que muita gente tem dúvidas de avançar nessa questão do digital, principalmente na área médica, de como fazer isso de um jeito que vá dar certo e ao mesmo tempo que fique bacana, né? Eu acho isso é muito importante, na verdade, eu vejo isso, que hoje em dia todo mundo está fazendo Instagram, mas está muito padronizado, né? Todas aquelas imagens de banco de imagens, tudo assim, bem tradicional, que contrataram a empresa e você vê que a empresa tem um padrão que faz o mesmo para todos os clientes.
que, por exemplo, eu dou uma orientação para minha paciente, um tratamento. Se ela não fizer em casa aquele tratamento, né, não vai dar certo. Ela precisa de usar os produtos, de ter a rotina. Então, o marketing, ele é a mesma coisa. A gente precisa de estar ali presente também, né? Que isso ajuda muito ali no consultório e ajuda a gente a ter uma qualidade de trabalho melhor. Então, assim, eu respiro marketing muitas vezes 24 horas por dia, mas de uma forma assim que a gente pode fazer. A gente não precisa de apelar para a questão de valor e tal. Então, assim, a gente pode estar ali, fazer parte do nosso dia a dia, mostrar mais a gente e ter ali uma consequência em relação ao crescimento de consultório também, né? Então, tem que ter o nosso dedinho ali. Não adianta só ficar imparcial, porque daqui a pouco vai saturar, todo mundo está fazendo igual. Então, a gente precisa de ter o nosso diferencial, que muitas vezes o paciente percebe no consultório, mas ali no Instagram, muitas vezes não percebe, porque fica tudo ali padronizado. Nossa, brigadão, assim, sensacional, adorei essa nossa conversa, tenho certeza que quem está ouvindo, quem ouviu, quem é médico, tem clínica, consultório, tenho certeza que sai com uma visão muito clara de qual é o caminho que ele deve percorrer em relação à comunicação do seu trabalho. Assim, tudo mudou, o mercado vem mudando, eu vejo que já passou dessa fase de, olha, é importante estar no Instagram. Você mesmo comentou antes, praticamente todo mundo já está no Instagram, só que eu vejo que hoje está todo mundo já numa fase de fazer as coisas padronizadas de maneira mais fria. Então, tendo essa comunicação mais humanizada e conseguir transmitir o diferencial que o profissional tem, muda completamente a relação médico-paciente, atrai muito mais gente, melhor qualidade de pacientes e todo mundo fica feliz. Obrigada, viu, Evandro? Obrigada aí por todo o apoio. Foi bacana demais a mentoria. Valeu demais, doutora.